Olá, leitores do Carros, estamos diante aqui do Porsche Taycan 4S Cross Turismo, que é a versão perua e cross, como o nome já diz, do sedã, que na verdade não é tão sedã assim, que é o Taycan, é o elétrico esportivo da marca. E a gente vai começar falando um pouco mais de detalhes para vocês sobre como esse carro ele consegue até ser um misto entre uma proposta familiar com uso urbano, esportivo e um carro do futuro. Então, bora lá? Começando agora pela dianteira, a gente nota como, antes de tudo, né, a Porsche nem para o carro esportivo futurista deles, nem para eles abandonaram essa silhueta clássica da marca, né? Silhueta que vem aí se desenvolvendo e evoluindo, né, desde a década de 60. Então, como vocês podem ver, né, é o visual padrão da Porsche, como todos já conhecemos. E agora, começando pela dianteira, né, a gente nota que ele tem essa parte do capô aqui bem grande, bem vincada. As partes laterais, onde os faróis aqui se escoram na parte mais de baixo, a gente nota como elas são bem abauladas. Lá de dentro do carro vocês vão ver também, a gente vai falar um pouco mais depois, como isso é bem visível. Então o carro dá uma sensação de largura muito grande. E a gente tinha falado dos faróis, a gente nota eles presentes aqui, eles têm esses projetores em LED. E eles têm esse visual aqui com 4 áreas laterais mais a central. Isso é um visual que surgiu basicamente em Le Mans, que é o campeonato de 24 horas de endurance de corrida com o Porsche 919. Então isso aqui, uma vez que surgiu, ficou bem incorporado na marca. Aqui, como não é um RS, ele tem o logotipo padrão em metal. Os RS têm um adesivo, isso é bem interessante. Vocês podem ver até isso na avaliação que a gente já fez do GT4 RS. Na parte de baixo notamos esse grande spoiler também, com acabamento na parte frontal em black piano. Temos também passagem de ar para refrigeração dos freios, que um dos opcionais pode ser até inclusive o freio carbono cerâmico, que é aquele composto voltado realmente para altíssimo desempenho, para corridas, né? Aqui no caso a gente tá com essa configuração que a Porsche do Brasil montou, que é um intermediário entre o freio comum e o carbono cerâmico. Ele já tem um tratamento aqui superficial que ajuda não só desse visual mais espelhado, mas também na parte da aderência da frenagem, né? Já que a gente começou a falar de freios, a gente vai mostrar das rodas também. Temos as pinças de freio ali, né? No caso, pintadas de preto, são pinças bem grandes, de 6 pistões. Aqui as rodas exclusivas do modelo Taycan, e essas também são uma das poucas que podem ser pintadas, como vocês estão vendo aqui. E a gente nem falou de preços também, né? No caso, esse carro tem R$200 mil em opcionais. Então o Porsche Taycan 4S parte de 770 mil. Esse custa 970 mil, do jeito que ele foi configurado. E se você quiser colocar ainda mais atributos, aí, mais equipamentos, pode passar de R$1 milhão. Então algumas das coisas que a gente está mostrando para vocês já incluem esses opcionais também. Por isso que acho que é interessante falar para vocês questão de preços, de equipamentos, porque aí vocês podem também ter um norte mais preciso sobre o carro. Continuando aqui, na parte lateral, a gente vê que ele tem um vinco que ele começa aqui com essa parte de black piano e vem basicamente só até aqui, né? Pelo menos ele vem enfraquecendo. Daqui para trás ele é mais sutil. Então, na verdade, a parte lateral ela tende a ser mais lisa, né? Então isso ajuda também na proposta futurista. Aqui a gente vê, né? Ali a gente mostrou a entrada de ar frio para os freios. Aqui a gente tem a exaustão do ar quente depois da refrigeração dos freios. Na lateral aqui embaixo também vemos aquele acabamento de black piano presente na saia lateral. No caso aqui, como a gente pode observar, né, a área envidraçada ela é relativamente pequena em relação à lateral, mas isso tem uma explicação interessante que não foi nem a Porsche que nos deu. Que na verdade para a questão do design, o cérebro humano funciona de uma forma interessante. Ele identifica uma proporção de 3/3, na qual o primeiro terço, se você fizer a área envidraçada, isso acaba sendo mais agradável ao cérebro ao olhar. Então a sensação de beleza fica mais evidente quando você tem 1/3 de área para 2/3 de área. Isso é uma coisa bem interessante que nesse carro também se aplica. Aqui no teto, né, a gente vê, ele é um teto panorâmico, e a gente vai mostrar depois lá dentro para vocês que ele tem funções de ficar opaco ou translúcido, e aí ele pode até fazer desenhos, é bem interessante. Aqui a gente vê de fato a traseira, que é mais conhecida como shooting brake. Então não é só uma perua, seria uma perua esportiva. Então a gente vê que ele tem uma queda bem suave que começa aqui, a parte aqui da coluna traseira ela é meio angulada, mas ela fica maior aqui na parte de baixo. A gente tem aqui essa superfície que dá também essa impressão de largura, de robustez, de esportividade aqui presente. E finalmente chegamos à traseira. No caso a gente nota como ela é bem baixa, né? A altura total fica bem mais rebaixada aqui. Ela dá uma funilada, né? Então na verdade isso inclusive é bom para a parte aerodinâmica. O ar vai fluir aqui de forma mais tranquila, sem muita turbulência ou muito arrasto.
Vemos aqui, né, a integração da lanterna por toda a tampa traseira, com esse fino filete de LED aqui. Aqui a inscrição 4S, né, no caso é a versão mais sofisticada do modelo do Taycan 4 Cross Turismo. E a gente vê a inscrição também em 3D aqui da Porsche, nessa moldura aqui central, que dá um destaque à parte. E o interessante também é a abertura e fechamento dos porta-malas, que é feito eletronicamente. No caso, esse é o espaço do porta-malas. Você vê que é um porta-malas consideravelmente generoso, apesar do tamanho mais achatado aqui de altura, né? Cabem sim objetos aqui. No caso, temos o step, a questão de baterias aqui da marca que estão ainda presos aqui. Então, enfim, não dá para mostrar com plenitude. Mas também temos fechamento elétrico. E isso pode ser feito por botões também no interior. E a parte de baixo também ela se destaca aqui pelo Black Piano desse difusor traseiro bem sutil, não é um difusor muito agressivo. E o para-choques aqui na cor plástica padrão, dando esse visual cross, né, de robustez, que aumenta até um pouco a sensação de elevação de carroceria. Então isso é bem proposital para o modelo. E agora finalmente chegamos ao interior do carro. A gente vai mostrar para vocês aqui a parte de acabamentos, de equipamentos. No caso desse modelo específico, ele está configurado para ter o pacote couro em todo o interior, menos no forro de teto. No caso, tá até no plástico o carro aqui, ele tem só 116 km rodados, é 0 km. E a gente nota também aqui a presença das telas, que também são outro opcional. E primeiro, né, antes de falar do visual, tem uma coisa bem interessante, que é a parte de ajuste do teto, que a gente tinha adiantado para vocês. Que ao clicar nesse atalho, vai abrir aqui essa telinha e a gente tem aqui o teto. No caso agora ele está na versão translúcida, ele pode ficar também opaco ou com os desenhos aqui que podem mesclar entre a parte opaca e a parte translúcida. Isso aqui é bem interessante da funcionalidade da tela. Então, prosseguindo, a gente tem aqui um painel totalmente customizável, você consegue alterar as funções dele com o botão aqui no volante. Então, no caso, ele pode ter medidor de força G, pressão dos pneus aqui na parte lateral. Aqui a gente tem função de mapa, medidor de energia, a parte reduzida que ele vai apagar tudo. No caso do mapa expandido, ele ocupa aqui a tela inteira com o mapa, é bem interessante. E aqui na parte da direita a gente tem outras funções de cronógrafo, parte de mídia. Então, enfim, você pode configurar da maneira que você quiser. Aqui a gente já tem a tela comum com a parte de infotenimento. Vou até fechar esse atalho do teto aqui. A gente mexe na parte de veículo, ar-condicionado, telefone. Mostra aqui a função de carregador, quando você vai parar ali num posto de recarga, por exemplo. Aqui temos o clássico reloginho Sport Chrono da Porsche, que é outro opcional. E aqui, no caso, para o passageiro, ele pode fazer a função de navegador, por assim dizer, e também pode acessar algumas funções aqui sem precisar se deslocar aqui para a parte central. Abaixo temos alguns atalhos, como a gente mostrou para vocês, e também a tela da climatização. O console aqui, ele é elevado, né? No caso, ficam dois ambientes aqui bem definidos. Não temos aqui como opcional as costuras, mas ele é também todo revestido de couro. Charme à parte é a chave, que além de ter a silhueta do carro, tem a cor do carro. No caso, essa cor também é uma cor especial, outro opcional presente. Como o carro ele é bem silencioso, fica bem destacado aqui o sistema de som. No caso, o sistema de som da Burmeister, um sistema de som premium, com muita pureza aí de áudio e qualidade sonora, né? Com os graves, com os subwoofers. Na parte central, a gente esqueceu de falar também, ele tem uma moldura aqui toda de Black Piano presente aqui, né? O seletor de marchas é essa manopla aqui, enquanto para ligar e desligar o carro é esse daqui. E esse é o campo de visão do motorista, você vê como realmente você até nota as extremidades, né? Só que você está muito bem posicionado, então a precisão de dirigir aqui é fenomenal. E agora a gente vai entrar no banco traseiro, na fileira traseira, né? Antes de entrar, vocês podem ver, né? Ela tem essa leve inclinação de assento. No caso, aqui embaixo estão posicionadas as baterias. São dois motores, né? Com dois pacotes de bateria, um em cada eixo. O carro fica muito equilibrado ao volante. E ao entrar no carro, você só observa que aqui temos um túnel central. Ele é um 2+3. No caso, tem dois assentos traseiros fixos e uma possibilidade de um terceiro vir aqui. No caso, né? Já falando, se a gente for esse terceiro, a gente obrigatoriamente tem que posicionar os pés aqui nas laterais. De todo modo, ainda que a gente sente mais alto, o espaço aqui para o teto sobra mais ou menos isso aqui de distância, então pode ser alguém até mais alto do que eu, que meço 1,72, e essa pessoa vai conseguir se acomodar tranquilamente. Aqui a gente já vê, né, o visual total do interior, que a gente lá na frente não mostrava com tanta nitidez, com tanta clareza. De fato, você vê que é um design bem contrastante com
o estilo mais tradicional da marca, que a gente vê principalmente no exterior, né? E aqui a gente tem mais uma tela de climatização para quem vem aqui atrás. Se eu sou o ocupante atrás de mim mesmo, como eu falei para vocês, eu meço 1,72. A gente tem uma distância bem tranquila aqui. De fato, dá para ser um carro sossegado para levar a família para o que você quiser, para viagens, enfim, para uso do dia a dia. Bem interessante. Como é padrão também, né? O acabamento aqui na parte traseira é o mesmo da dianteira. Temos também aqui os bancos perfurados com abas para cada um, que se posiciona nas extremidades. E aqui a inscrição da Porsche no encosto de cabeça. Então o acabamento do carro ele é bem completo, como era de se esperar. Agora a bordo do Porsche Taycan 4S Cross Turismo. A gente vai falar um pouco mais de detalhes para vocês, como é que se comporta essa versão, que é como se fosse uma intermediária entre o Taycan normal, que é o sedã, e eventualmente até um SUV, que é um carro com maiores dimensões, maior altura em relação ao solo. Esse aqui, como ele é o Cross, ele também tem um espaço livre do chão um pouco mais generoso. Então, para as ruas esburacadas aí, né, para o dia a dia, para as valetas, para as lombadas, você acaba usando o carro com mais conforto. Não só o conforto em si da suspensão, da maciez, mas também de você ficar tranquilo que você não está raspando um Porsche numa valeta, né? Isso daí dói até na alma, né, em qualquer situação. Agora que o farol fechou, eu posso olhar um pouco mais para vocês. É isso, você sente que o carro ao volante ele é mais macio. Inclusive, se você mexer nos modos de condução, você consegue modular isso de uma forma um pouco mais precisa. O isolamento acústico, como todo Porsche, é perfeito. No caso, que a gente tinha falado para vocês, esse aqui está configurado com todo o acabamento em couro. Então você tá, de fato, você se sente num carro mais pro lado do luxo, só que ele não abandona essa questão da esportividade, né? Então ele não vem com aqueles couros Alcântara e aquele monte de atributos esportivos. Então, de fato, você se sente num carro mais urbano. E você, dependendo do modo de condução, agora a gente selecionou o Sport Plus só para vocês verem a sonoridade, né? Ele ativa o som emulado das baterias para você ouvir no interior do carro. E, na verdade, no exterior também, já ouvi relatos de pessoas nos nossos testes, que quando a gente chegava perto, elas também ouviam. De fato, o som verdadeiro das baterias, só que ele é amplificado. Então isso é uma opção para quem também quer um pouco mais de uma forma lúdica de dirigir, do que se você colocar no modo conforto, por exemplo, que o carro é totalmente silencioso. E no mais, assim, a ergonomia é padrão também dos Porsches, assim. A gente está muito bem encaixado nos bancos, a posição de dirigir aqui é irretocável, tanto com relação à distância de pedais quanto volante. E aqui a gente também tem, como a gente falou para vocês, 3 telas, então não faltam funcionalidades para explorar. Aqui no caso, eu não vou passar de lado aqui nessa valeta grande, ele não raspou nada. Qualquer outro Porsche rasparia, tirando os SUVs, né? Então é muito interessante de dirigibilidade. E a parte de aceleração também, vocês vão ver logo menos. Só que você sente que de fato você está num carro de dimensões bem generosas, de largura, de comprimento. Então se você vai, por exemplo, parar numa guia, ou vai ter que calcular o espaço na faixa, principalmente em avenidas onde as faixas são mais estreitas, você tem que tomar mais cuidado, sim. O carro ele tem um campo de visão muito bom e você consegue ver, inclusive, a parte onde ele fica mais largo, principalmente ali no capô. E isso ajuda, mas ao mesmo tempo você não está totalmente isento de uma dirigibilidade tão relaxada assim, ao meu ver. Mas de todo modo o carro consegue unir de fato na dirigibilidade tanto o lado exótico quanto o lado esportivo, futurista e de praticidade para o dia a dia, para o uso tanto urbano quanto em estradas. Até para 4 pessoas, como vocês já viram lá no espaço traseiro, ele acomoda também com bastante facilidade. E agora vou dar aquela acelerada para vocês verem do que se trata a esportividade de um Porsche elétrico. Então, como vocês puderam perceber, é essa pancada logo que você pisa no acelerador de forma imediata que é o principal da experiência esportiva, né? E no caso aqui sobra esportividade até pelos números, são 570 cavalos e 66 kg de torque. A Porsche divulgou uma aceleração de 0 a 100 em 4,1 segundos, só que pela resposta, pela agilidade, não só a aceleração certamente é mais rápida do que isso na prática, como também a sensação é de ainda mais aceleração do que isso. Então vamos dizer que o carro faça de fato 3,7 segundos de aceleração total. A sensação é de mais ou menos uns 3,3, 3,4 segundos, assim, para ter uma dimensão mais precisa. É outra experiência, é outra pegada, inclusive, do que os Porsches a combustão, naturalmente, né?
E é isso aí, pessoal. Essa foi a avaliação rápida do Porsche Taycan 4S Cross Turismo. Vocês vão ver mais detalhes, inclusive, de impressões ao dirigir, especificações técnicas, na editoria de carros do UOL, onde, inclusive, esse vídeo estará inserido. Então, como sempre, não deixe de acompanhar a gente. Como sempre, também, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Fortíssimo abraço. Uau.